Ontem, na CCJ do Senado, o Glenn Greenwald foi questionado várias vezes como provar a autenticidade, a veracidade dessas mensagens, e as respostas que ele dava era: não, nossos jornalistas são peritos. Ele foi questionado e convidado a submeter todo o material a uma perícia regulamentada no Brasil ou fora do Brasil, e ele disse que não ia fazer isso, que os próprios jornalistas eram peritos. E hoje um dos maiores peritos forenses do país deu uma declaração, o Ricardo Molina, professor da Unicamp, vou abrir aspas aqui para o professor: as mensagens de texto divulgadas estão sendo redigitadas, isso é uma loucura. Tanto é que colocaram data de 25 de outubro de 2019 em uma delas. Os textos são impericiáveis e nunca serão autenticados. Fecha aspas para o professor Ricardo Molina, um dos maiores peritos forenses que o Brasil tem, aí dizendo que essas mensagens são impossíveis de serem periciadas, e eu vejo que já há uma desidratação muito grande dessa história, e tomara que aconteça, que morra logo mesmo, porque a gente está perdendo muito tempo com o Verdevaldo e o país tem muita coisa aí para tocar para frente. Agora, o que a gente tem que atentar é que toda vez que a gente tiver alguma pauta importante no Congresso, na Câmara, no Senado, ele vai tentar colocar alguma bomba dessa, alguma granada dessa no caminho para desestabilizar o andar aí das reformas que o Brasil precisa. Tentou fazer no começo da sessão da Previdência dessa semana, mas não tinha aparentemente bomba para disputar com a aprovação do texto base, por exemplo. Na quarta-feira não saiu mais nada, Bruno. Então fica parecendo... eu me lembro até de uma frase do William Vac sobre a Dilma, já que a gente mostrou uma declaração da Dilma, ele ironizando, dizendo: às vezes você olha aquilo não faz nenhum sentido, você fica pensando, será que tem alguma jogada genial por trás disso? Mas você vê, não tem, é aquilo mesmo, né? Então me lembra muito esse caso, essas mensagens aí, supostas mensagens vazadas pelo Glenn Greenwald. Você fica pensando, será que tem uma jogada genial, ainda vai vir e tal, alguma coisa? Mas aparentemente era só aquilo mesmo e já está ficando em segundo plano. Lembrando aqui, a matéria foi publicada às 17h22 de uma sessão da Câmara que começou às 17 horas. Então havia ali, como a Ana Paula falou, uma clara estratégia política, não era uma estratégia jornalística, não era uma preocupação do ponto de vista formal do conteúdo, e publicando aquela extraordinária comemoração do Dallagnol, né? Comemorando de forma efusiva, de forma impetuosa, o resultado que ele queria, né? O que para o Intercept era uma coisa impensável. Pois eu já comentei a respeito disso no dia que esse assunto veio à tona, mas hoje estava refletindo de novo, Bruno, porque no jornalismo, e eu obviamente pelo cargo que eu ocupo eu sempre tenho que refletir sobre o jornalismo, a gente tenta buscar sempre as palavras mais específicas, aquelas que não dão margem a uma compreensão diferente do conteúdo que você está trazendo à tona. Então, quando se fala que o Deltan comemorou, isso dá margem às pessoas acreditarem que ele deu uma declaração efusiva, que estava lá celebrando de uma forma exaltada aquela notícia que ele recebeu. Essa é a impressão das pessoas quando leem um título assim. E esse é o problema da militância nas matérias noticiosas, porque o espaço do comentarista, que é o espaço legítimo, ele está lá para o comentarista responder pelas opiniões que dá. Agora, você confundir as matérias noticiosas com a parte de opinião gera justamente esse tipo de ruído. Então, as pessoas que entraram naquela matéria acreditando que iam vir gritos do Deltan Dallagnol, elas viram lá um relato: olha, aconteceu isso e tal, não sei o que, teve essa decisão, uma notícia boa depois de uma semana ruim. Então, como é que foi escolhida para o título a palavra comemorar? Simplesmente a informação correta é que o Deltan Dallagnol, se for ele, né, o suposto Deltan, porque as mensagens, aí eu repito todas essas ressalvas que a gente sempre faz, mas
ele considerou uma notícia boa a decisão do ministro do STF. Essa é a notícia, essa é a informação. E aqui na Jovem Pan a gente tenta zelar todo dia para fazer essa separação. Aquilo que é informação tem que vir de uma maneira limpa e tem o espaço livre para os comentaristas de vários tons, de vários estilos, de várias ideias, opinarem a respeito, fazerem as suas análises. Diga, Ana Paula. Tem uma coisa que vale a pena a gente prestar muita atenção. Até agora se falou muito se Glenn está sendo investigado ou se esse possível hacker está sendo investigado, e não há nenhuma confirmação, ou não negam nem confirmam se há essa investigação. E o Glenn ontem lá na CCJ do Senado reclamou que se realmente estivesse acontecendo, se uma investigação estivesse em curso, era um atentado à liberdade de imprensa, mas é muito bom a gente lembrar que o Glenn esteve envolvido num esquema muito perigoso aqui nos Estados Unidos, onde um parceiro dele, o Edward Snowden, roubou informações sensíveis e confidenciais do governo americano. Algumas informações foram editadas, outras foram publicadas, informações sensíveis que trouxeram depois, a divulgação delas trouxe danos em operações do governo. Então a gente não sabe, por exemplo, desse material hackeado, se esse material é verdadeiro, se existe, por exemplo, informação e algum material de possíveis investigações da Lava Jato que estão em curso. Então fica essa dúvida também, e a gente tem que atentar e não cair, se realmente tiver uma investigação da Polícia Federal a esse possível hacker, não entrar nessa gritaria e nessa histeria de que é um ataque à liberdade de imprensa, porque a gente não sabe até onde a divulgação de algumas informações, se forem verdadeiras, pode acarretar um dano a alguma investigação da Lava Jato, que hoje chega a 14 países. Então a gente tem que ficar atento também a não cair nessa narrativa da turma do Glenn. E já que falamos de Glenn Greenwald, o ministro Gilmar Mendes do STF foi sorteado para analisar o pedido da rede sobre investigações que estariam sendo feitas pela Polícia Federal e pelo COAF sobre Glenn Greenwald. O partido pede a imediata suspensão de qualquer procedimento contra Greenwald que tenha como justificativa a divulgação das supostas mensagens trocadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, com procuradores da Lava Jato. Para a rede, a investigação configuraria, neste caso, clara retaliação e um ataque à liberdade de imprensa. O governo ainda não informou com clareza a existência do procedimento. A gente, até nesse caso, Bruno, a gente está no terreno da especulação. Eu falei isso a respeito disso ontem aqui no programa. Porque o COAF, ele não revela quem está sendo investigado. Então, se todo mundo ficar perguntando, eu estou sendo investigado aí, fulano está sendo investigado aí, bom, aí o sigilo das investigações, mesmo que seja para negar, ele não existe, né? Basta você perguntar, que aí o sujeito nega e ninguém realmente sabe. Então, assim, saíram notícias de que haveria uma investigação, não há nenhuma confirmação de que essa investigação existe, mas já há um pedido ao STF para que sejam barradas essas investigações, que é, obviamente, quando se trata de um partido, um movimento político, quer fazer manchete, quer aparecer como alguém que está defendendo a liberdade da suposta imprensa, né? Se considerarmos imprensa aquilo que o Glenn Greenwald faz. Então, mais uma vez, estamos aí no terreno das especulações e vamos ver os desdobramentos disso para trazer as informações verdadeiras. E até que a gente descubra se é verdade ou não essa história do COAF, a gente pode muito bem acreditar que isso foi uma notícia plantada para poder criar uma situação acusando o COAF de ter feito aquilo que a gente não sabe se fez. O fato do COAF não poder dar declarações reforça essa narrativa. E a gente fica aqui conversando no fundo sobre o nada. Sobre o nada. Exatamente. E na hipótese de estar havendo uma investigação, também é possível, apenas por especulação lógica, não estou cravando que está acontecendo nada, é possível que, se surgiu uma investigação, ela tenha alguma base que de fato mereça uma investigação. Quer dizer, é por isso que a gente zela no sentido de que, se há uma investigação, que haja indícios que foram suficientes para que ela fosse aberta.
né? Que não haja uma simples investigação contra alguém sobre quem não há qualquer indício de crime. Por mais que a gente fique aqui no terreno da especulação sobre como foi obtido esse material pelo Glenn Greenwald, né? Se ele foi obtido realmente por um hacker de uma maneira criminosa, pela violação de aplicativo de celular, ou por algum outro método que ele deixa no ar também para fazer essa pose de mártir da liberdade de imprensa como alguém que não violou nenhuma regra. Então estamos aí no terreno da especulação, refletindo sobre o nada